Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração. Quero ler aqui em Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Diz o seguinte: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Bom, essa passagem do profeta Joel, na verdade, há uma certa discussão, né, do período em que tenha sido escrito essa profecia. Interessante que é um livro com 3 capítulos apenas, né, fala de coisas importantíssimas, né? Por exemplo, nesse capítulo 2 aqui fala do derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecoste e ainda está disponível para todos aqueles que creem em Cristo, né, como os dons espirituais. Evidentemente que o povo de Israel, nesse período, possivelmente após o exílio, até porque não tem nenhuma, no livro de Joel aqui, não tem nenhuma menção direta a algum rei. Possivelmente, pode ser que ele tenha sido profetizado no início do rei Joás, né, que ele começou a reinar com 7 anos de idade, e ele foi alguém que fez a vontade de Deus. Possivelmente Joel foi algum descendente de sacerdote e tinha grande influência, né, e ele profetizou a esse respeito. Evidentemente o povo de Israel, quando nós observamos o capítulo 1, estava sofrendo com algumas situações adversas, né? Houve uma grande seca e aqui diz, né, que secou, a vide secou, a figueira murchou, né? Então houve, na verdade, uma praga de gafanhoto de lagarta, né? Então foi algo bem difícil para esse povo. Evidentemente que Deus ele permite isso acontecer normalmente na vida, né, quando a gente volta para Israel, como uma forma de punição para que o povo obedecesse a palavra de Deus, né? E a gente vê várias formas de Deus corrigir o povo dele. Na época dos reis, da monarquia, né, a gente observa muito uma fala que era constante. Quando o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, era um desastre total, né? O povo normalmente desobedecia, e essa desobediência à palavra de Deus da nação de Israel gerava um problema muito grave. Então Deus permitia isso para que o povo voltasse para ele. Interessante que após isso, né, há uma promessa futura aqui a partir do versículo 18, né, do capítulo 2, que Deus iria abençoar, queria, né, ter misericórdia do povo se eles arrependessem e fizessem, né, a vontade de Deus. E há também essa promessa, né, da efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, que Deus derrama e derramou no seu povo. E no capítulo 3 fala dos juízos de Deus sobre as nações inimigas de Israel e a restauração de Israel, né? Então é um livro interessante, ele é classificado entre os profetas menores, né, pela quantidade de profecia, é um livro pequeno. Mas note que o versículo 12 que eu li diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Por quê? Israel estava vivendo uma situação difícil, né? Na verdade, as pessoas passaram a ser legalistas, servindo a Deus apenas cumprindo ordens, né? Sendo religioso. E esse é um grande problema dos nossos dias também. Infelizmente, existem muitas pessoas que são só religiosas, elas não têm comunhão com Deus, elas não têm vida de oração, elas não têm comunhão com o Espírito Santo, e estão na igreja
trabalham, né, servem a Deus, mas ao mesmo tempo estão tão próximo das atividades da igreja, mas longe de Deus, que essas pessoas às vezes não conseguem liberar perdão, não conseguem conviver bem com os outros irmãos. Então essas pessoas passam a dar mais valor ao trabalho do que à comunhão, como nós vemos em Marta e Maria. Não é errado trabalhar, né? É até necessário. Todos nós, né, somos chamados a executar algo, mas a gente precisa entender que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e aí sim nós vamos trabalhar para Deus, né, como resultado e reconhecimento da nossa comunhão, né, do que Ele fez por nós na cruz. E aqui há um chamamento a se converter. Diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, porque existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas, não temem a Deus, né, vivem na prática pecaminosa, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então, um verdadeiro arrependimento, quando nós jejuamos, nós matamos a carne, né, com choro remetendo às práticas, né, errôneas e pecaminosas de arrependimento, e esse pranto, né? Aí diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, que era comum eles rasgarem as vestes como sinal de desespero, né? Mas Deus estava mandando eles rasgarem o coração, ou seja, se abrirem para Ele, realmente buscarem a Deus com todo o seu coração, né? E diz assim: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e arrepende do mal. Nesse capítulo 2 ainda fala, né, de uma atuação aqui, que ainda iria vir, mais problemas para o povo, né? Na verdade, se a gente observar esses versículos aqui, dá a entender que Deus iria permitir um exército dominar esse povo, né, e assolar. Isso aconteceu na época do exílio da Babilônia, né? Mas não se sabe ao certo, acredita-se, né, que tenha sido escrito logo após esse cativeiro. Então o pessoal já havia restituído a terra prometida, né, depois dos acontecimentos que narram Esdras e Neemias. Então a gente observa que Deus, ele pune para fazer com que o povo se converta. E às vezes nós passamos por momentos assim. Deus, ele permite às vezes nós ficarmos angustiados, entristecidos, para que a gente tenha comunhão com Deus, para que a gente dê valor à nossa intimidade com Deus. E a gente precisa converter ao Senhor de todo o nosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgar o nosso coração diante de Deus e viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, para que a gente desfrute de tudo aquilo que o Espírito Santo, que o próprio Deus tem para nós, que são palavras de bênção, que são vida, né, uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, que a gente vive na dependência dele e fazendo a vontade dele com alegria e desfrutando, né, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.